Você lembra quando começaram a dizer que não valia mais a pena assistir Boku no Hero? Que o hype tinha morrido, que o final seria decepcionante? Pois é, parece que o jogo virou. Esse último episódio, o episódio 4, também foi um episódio sensacional. E sem dúvida, mostrando que ainda seria possível, com uma direção impecável, batalhas mais épicas de toda a franquia. E olha, se o episódio 4 é uma amostra do que vem por aí, então a gente está diante de um dos melhores encerramentos de temporada de todos os tempos, porque o episódio 3 já foi sensacional. Com o episódio 4 só deu continuidade no que já estava ótimo. Cada frame desse episódio parece cinema. Cada diálogo, cada expressão, cada corte de câmera, tudo está no lugar certo. E não é exagero. Boku no Hero voltou com força total. Hoje eu vou comentar o episódio 4 da temporada final. Um episódio que não só resgata o hype, como mostra por que esse anime é um dos grandes. Então já deixa o like e comenta Bakugou aqui embaixo, para eu saber que você quer que eu continue comentando os próximos episódios. Porque olha, depois desses dois últimos é impossível ficar quieto. Gente, que temporada maravilhosa! A cada episódio a sensação é a mesma. O estúdio tá inspirado. 4 episódios, 4 entregas impecáveis. E o quarto em especial é simplesmente monstruoso. As notas no IMDb estão lá em cima. A internet voltou a elogiar Boku no Hero como há muito tempo não fazia. E sinceramente, é merecido demais. Eu ainda não consigo entender os haters. O Bakugou, meu amigo, o Bakugou tá em outro nível. Ele sempre foi um personagem polêmico, diga-se de passagem. Explosivo, arrogante, um cara que o fandom amava odiar. Mas aqui ele se transforma completamente. Eu particularmente odiava ele, achava um personagem extremamente chato, mas a construção dele nesse episódio é uma aula de redenção. Não é aquele clichê de vilão que virou bonzinho, é algo muito mais maduro. É um garoto que finalmente entendeu o verdadeiro significado de ser um herói. E tudo isso acontece no meio da luta mais insana da temporada, Bakugou versus All-For-One. Sim, o vilão dos vilões, o cara que carrega gerações de maldade, o rei demônio contra um garoto que nasceu com explosões nas mãos e fogo na alma. A luta é simplesmente absurda. Animação de outro planeta, trilha sonora de arrepiar. E o detalhe mais incrível é o paralelo direto com All Might. Lembra do United States of Smash? Aqui, o Bakugou entrega o United States of Hurt, porque ele luta com o coração, com o corpo destruído, com tudo que tem. É simplesmente maravilhoso. A direção faz questão de mostrar isso. A dor, o esforço, o sangue, o sacrifício. Bakugou tá lutando quebrado, mas não recua 1 centímetro. E é aí que a gente percebe o quanto ele cresceu. Ele não quer mais ser o melhor para si, ele quer vencer por todos que acreditam nele. O garoto que desprezava o Deco agora carrega no peito o mesmo ideal de heroísmo. E isso é lindo demais de ver. Agora, o episódio vai além da luta. Ele entrega um flashback que muda tudo. Enquanto Bakugou explode no presente, a gente mergulha no passado, na história de All For One e o seu irmão Yoichi. E aqui é pura poesia trágica. Descobrimos mais sobre a origem dos dois, sobre a mãe deles, sobre como essa rivalidade começou dentro do próprio útero. All For One sempre quis ser o centro do mundo, sempre quis que todos olhassem para ele, mas o irmão mais novo era o contrário, queria ajudar os outros, ser um super-herói. E sabe o mais louco? O episódio dá a entender que essa busca desesperada do All For One nunca foi só poder, foi carência, solidão, foi obsessão disfarçada de ambição. O cara que todo mundo vê como o vilão absoluto é, no fundo, alguém que não soube lidar com o fato de perder o primeiro bem que ele teve, o irmão. É pesado,
é simbólico. E é uma daquelas revelações que contextualizam tudo o que a gente achava que sabia. E no meio disso tudo, Bakugou surge como um espelho dessa história. O episódio faz um paralelo entre ele e Kudo, o segundo portador do All-For-One. Os dois se parecem fisicamente e o próprio All-For-One sente ódio instantâneo ao olhar para Bakugou, porque ele enxerga ali o fantasma de quem tirou tudo dele. E é aqui que o episódio atinge o auge. Bakugou está em frangalhos, o corpo dele mal aguenta, mas a chama dentro dele não apaga. Ele sabe que talvez nem sobreviva, mas mesmo assim ele segue em frente, porque é isso que heróis de verdade fazem. A animação explode, a música mistura temas antigos, o de All Might com o de Bakugou. É uma homenagem e ao mesmo tempo uma passagem de bastão emocional. Bakugou se tornou aquilo que ele mais admirava. Não o sucessor do One for All, mas um símbolo por conta própria. Ele usa tudo o que tem, suas explosões, sua dor, seu orgulho para enfrentar All for One, num último golpe devastador. E quando parece que acabou, All for One tenta um último ataque, um ataque desesperado. Bakugou segura com os dentes. Sim, com os dentes, gastando as suas últimas energias. Eu pensei que tinha transpassado ele, mas na verdade ele impede o golpe e vence. All for One é humilhado, completamente desintegrado, reduzido a nada. E Bakugou, mesmo desabando, ainda ergue o punho, imitando All Might, sorrindo no limite da consciência. Que episódio, hein? Cara, que cena! É o tipo de momento que te faz lembrar por que você ama animes. Por que você começou a assistir tudo isso lá atrás. Eu lembro como se fosse hoje, eu criancinha assistindo na casa do vizinho Yu Yu Hakusho, que na minha casa, infelizmente, na época não tinha. No fim, o episódio mostra que o heroísmo não é só força ou poder, é legado, sacrifício e conexão. Bakugou entendeu isso do jeito mais doloroso possível e agora ele carrega esse ideal com orgulho. O garoto que queria ser o número 1 por ego, agora é o número 1 por espírito. Que plot twist, eu que odiava o moleque, agora eu sou fã. Ele dividiu o peso da vitória com os outros, sem inveja, sem comparação, porque ser um herói nunca foi sobre ser o melhor. Foi sobre fazer o seu melhor, sempre foi sobre dar o seu melhor. E é por isso que esse episódio é tão especial. Não é só uma luta incrível, é o fechamento de um ciclo emocional. É um personagem finalmente alcançando o que parecia impossível, ser digno de All Might, sem ser All Might. E o mais impressionante é que Deco nem apareceu direito. Eu sinceramente nem lembro se ele apareceu nesse episódio. O protagonista ficou de canto e mesmo assim o episódio foi um espetáculo. Isso mostra quanto Boku no Hero amadureceu. A narrativa tá confiante. Ela não precisa mais depender só de um herói principal. A história se sustenta em todos os seus personagens e Bakugou agora se consagra como um dos mais completos de todo o anime. O preview do próximo episódio até entrega uns spoilers, então nem vou comentar muito, mas o que vem por aí promete ser da mesma intensidade, da mesma forma épica que foi. E sinceramente, se Boku no Hero continuar nesse nível, estamos prestes a presenciar uma das melhores temporadas finais das histórias dos animes. Eu não li o mangá, então pra mim tá sendo tudo novidade. Eu tento evitar ao máximo spoilers na internet, essas coisas, né? Então pra mim tá sendo tudo novidade. E você? O que você achou desse episódio? Foi o melhor até agora? Te arrepiou tanto quanto me arrepiei aqui? Porque só o fato de eu estar gravando esse vídeo em determinadas situações eu me arrepiava todo. Se foi com você a mesma coisa, comenta aqui embaixo. Bakugou é o cara, porque esse episódio merece ser lembrado para sempre. Ah, não esquece o like, porque quanto mais vocês interagem, mais o YouTube entende que esse tipo de conteúdo precisa chegar em outros fãs de anime. Vamos fazer a nossa comunidade crescer.
Porque o anime é vida, anime é arte. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com aquele amigo que abandonou, que dropou Boku no Hero lá atrás. Mostra pra ele que vale a pena voltar. Essa temporada tá simplesmente incrível. E se vocês quiserem, eu continuo comentando episódio por episódio aqui no canal, viu? E a gente se vê no próximo vídeo. Porque convenhamos, esse episódio foi Plus Ultra.